Mas o seguinte, a Poli já deu até uma deixa aí, Leozinho, Wagner e Fernanda, que foi justamente a estreia dos titulares, né? Então, antes da gente falar do jogo, vamos falar da estreia dos titulares, porque tem muita coisa para ser debatida. Especialmente o time titular, né? Porque nós tivemos ali, especialmente do meio para frente, a base que era do Cruzeiro do ano passado, com Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. Porque a gente sabe que hoje tem o Arroio, tem o Sinisterra, tem o Gerson, mas a base mantida do ano passado. Gostou da escalação que você viu, Fernandinha? Gostei, com certeza. Fiquei feliz de ver que o Tite ele vai fazer uma continuação do trabalho do Jardim, né? Aparentemente é o que ele está demonstrando. Até porque ele é uma pessoa extremamente inteligente, se estava dando certo, não tem por que mexer muito. Vai ter um pouco de dor de cabeça para encaixar aí o Gerson e tudo, mas eu gostei demais, fiquei muito feliz com o desempenho do Cruzeiro. Que bom que a gente não perdeu esse entrosamento, esse ritmo. Os jogadores entraram com muita vontade, com raça para buscar o resultado. Fez um gol, não parou, 2, 3, 4, continuou buscando, não desistiu, isso é muito importante. Não sofremos em nenhum momento, também a defesa bem sólida. Então, assim, fiquei muito feliz com o desempenho do Cruzeiro. E, assim, eu vejo algumas dores de cabeça para o Tite. Além do Gerson, achei o Jonathan Jesus uma partida muito boa, tá mostrando um potencial absurdo. E a gente tem esse ataque aí, como já foi falado, nessa questão do Wanderson, Arroio e Sinisterra, né? Então, Tite vai ter que pensar bastante aí. O que você achou, meu querido Léo? Olha, Diogo, essa formação titular. Esse 11 inicial do Cruzeiro é muito forte, né? Tem um time entrosado, né, Wagner, que já tem rodagem, desde abril ele tá com esse mesmo time, quando ele fez as mudanças lá no jogo contra o São Paulo no Morumbi. Então esse Cruzeiro é o ideal mesmo, vai trocar uma peça ou outra ali, a Fernanda acabou de falar do Gerson, vai ter que jogar, é a contratação mais cara do futebol brasileiro. Mas basicamente é isso que o Diogo acabou de comentar também, se você ganhar peças, mesmo que seja ao longo do ano, isso é muito importante, né? Porque achei que faltou um pouco de fôlego para o Cruzeiro em vários jogos, e aí as derrotas, por exemplo, contra o Ceará em casa, o Cruzeiro fez 40 minutos ali muito bons, mas depois sentiu o ritmo, né? Tava um time muito cansado. Então ter opções e ter um time titular entrosado, que não vai precisar do Tite agora mexer muitas coisas, facilita demais, né? O que você achou, Wagner? Olha, aproveitar até mandar um recado pro Tite, né? E falar com a nossa plateia também. Pessoal, o Tite está fazendo a coisa mais difícil do futebol. Qual? Fazer o fácil. É a coisa mais complicada. Fazer o fácil é o mais difícil, por quê? É o mais difícil. Porque todo treinador gosta de inventar. E o Tite, humildemente, com todo o seu currículo, com tudo aquilo que ele ganhou, ele chega aqui e fala, eu vou simplesmente dar seguimento naquilo que o Jardim está fazendo. Vou manter o que vinha dando certo. Exato. Cara, para uma pessoa como o Tite chegar e falar assim, já demonstra que ele está em outro patamar, ele está em outro nível. Essa humildade, esse respeito. E outro ponto muito importante é o seguinte, ele ganha os pontos com os jogadores porque ele manteve o time titular do ano passado. Respeito com o grupo que chegou na semifinal de uma Copa do Brasil, que chegou em terceiro lugar, brigou para ser campeão. Para mim, poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, mas tinha uma mão ali que o nosso juizão não quis ver. Sim. Que é normal, né, quando se trata de Corinthians. E ele fazendo dessa maneira com os jogadores, ele já dá o recado que é o seguinte, quem trabalhar comigo, se alguém machucar, alguém der brecha, eu vou dar simplesmente a camisa e cabe a você estar segurando ela. Isso é ótimo. Você ganha o grupo, você vai ter o grupo na mão para estar desafiando e ganhando contra todos, que vai ser um ano muito difícil, em que o Cruzeiro e o Pedrinho prometeu que quer os títulos, né? Mas essa sua visão é interessante. O único a alteração foi por força de lesão, né? Que o Jonathan Jesus jogando no lugar do Vidalba, né? Porque senão, provavelmente, quem deveria jogar era o Vidalba. Mas o Jonathan Jesus, como a Fernanda destacou, realmente está com uma moral com o Tite. E aí jogou bem. Até na questão da camisa, né? A camisa foi entregue para ele agora, ele está começando na frente do Vidalba. Só que se ele manter, vai ter que esperar um pouquinho depois, o nosso zagueirão também, né? Que foi assim que inclusive o Christian ganhou a posição titular no lugar do Matheus Henrique. Isso aí. Por causa de lesão. Exato. Então o futebol é dessa maneira. Às vezes acontece uma lesão, vem o outro jogador e tem um treinador que é bastante coerente. Cara, agora você tá vendo que eu não posso tirar ele, que ele tá muito bem. Então isso é um ponto muito positivo pro Tite. O Léo, Fernando, essa visão do Wagner é uma visão diferente, né? Uma visão de quem jogou bola, né? De tipo assim, pô, o cara chegou agora, às vezes na cabeça vamos mudar tudo, mas na verdade não, ele manteve o mesmo. Isso é uma visão interessante. Exatamente. Você abre hoje as redes sociais, tem muita gente que critica o Lucas Silva pela lentidão, suposta lentidão dele.
Mas isso que o Wagner acabou de destacar, a gestão do elenco, hoje em dia, ela é muito importante. Assim, sempre foi, mas está cada dia mais importante. Você vê, pega a rede social, muitas vezes o torcedor fala assim, olha, tem que tirar o Lucas Silva, colocar o Christian na vaga dele e coloca o Gerson na meia direita. Pode ser, isso pode até se confirmar, mas como é que você tira o capitão do time assim de começo? Exato. Você perde o grupo, né, Wagner? Depois de um ano muito bom do ano passado, e você vê que o Lucas, ele jogava 90 minutos com o Jardim. Ele estava morto, estava ali correndo, batalhando, e o Jardim dava toda a confiança para ele, não vou tirar ele. E ele sempre ficava. E isso é bom que já virou o ano, ele vai ter ali a sua opção de demonstrar que ele tem que permanecer e tem que entregar dentro do campo isso. E ele entregando bem, ele não vai sair. E atuou muito bem, né, os jogadores do Cruzeiro. 5-0 e os dos destaques, né, de quem fez os gols foi justamente, talvez, os mais contestados, né, do time titular, que é justamente o Christian e o Wanderson, né? O Christian fazendo 2 gols e o Wanderson fez um gol que foi muito comemorado ali por todo mundo, né? Voltou de lesão e quase um ano, né, sem fazer gols ali o Wanderson, que é uma coisa que eu mais cobro, tá, gente? Do Wanderson, voltou, tá bem, espero que faça uma boa temporada, mas eu gosto que o jogador de beirada, o jogador que joga mais ali pra frente, tem uma contribuição positiva no ataque, tem que fazer gols, tem que dar assistência, e que bom que o Wanderson começou assim. Mas um Cruzeiro com postura de Cruzeiro, né, jogando no Mineirão. O torcedor ficou um pouquinho ressabiado porque 2 jogos com categoria de base, o primeiro a atuação não foi tão boa assim, inclusive eu não tenho nada para poder reclamar dos meninos da base nos primeiros jogos, né, cumpriram o papel dele e pouco a pouco vai voltando ali. Mas a postura do Cruzeiro, Fernando, independente do adversário, que o Uberlândia, com todo respeito, tecnicamente muito fraco, eu gostei do Cruzeiro que já controle de jogo, domínio, pressionando, marcação alta, e para o primeiro jogo dos titulares, parece que todo mundo está se falando, se entendendo muito bem, então talvez por isso aí a importância da manutenção do elenco. É verdade, eu acho que assim, o maior reforço que a gente poderia ter era realmente não perder ninguém no time titular. E a gente conseguiu isso. E a gente teve jogadores recebendo grandes propostas aí, como o próprio Caio Jorge, né? Até o Matheus Pereira também foi sondado, enfim, outras peças, o Kaique, mas a gente conseguiu manter. E aí o Tite, ele herda esse trabalho do Jardim aí e já tem um início um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, mas de fato, como a gente comentou, ele vai ter uma dor de cabeça. Mas, como você disse, o Cruzeiro ele atuou muito bem, acima do esperado, inclusive palavras do Tite, né? Porque a gente esperava um time, ele vai recuperar o ritmo ainda, né? Primeira partida e tudo, e parecia que nem teve férias, não teve pausa nem nada. O time jogou normal, assim, em alto nível, como você falou, com pressão, jogando pra cima, essa marcação alta que muita gente diz que os times do Tite não têm e tudo, e tem sim, ele quer ir pra cima, ele quer fazer gols, volume de jogo. Então, a gente vê aí um Caio Jorge, no primeiro jogo, já deixando a sua marca. Gol com a cara, Caio Jorge? Gol da cara do Caio Jorge. A gente vê o Christian, como você falou, que é um jogador algumas vezes contestado. Ele é o famoso pouca mídia, muito futebol, assim. Ele joga muito mais do que é falado. A gente chama ele na Coisa Sport de herói sem capa. E aí o Wanderson também, por outro lado, um jogador que, sim, eu também cobrava muito gol dele, porque atacante, eu acho que a primeira função ali, a gente espera é o gol. Mas ele foi um atleta muito perseverante. Você vê que ele, por mais que ajudou muito o Cruzeiro, ele teve vários momentos que ele era criticado, assim, e ele nunca falou nada, trabalhou em silêncio. E a gente viu a felicidade estampada nele quando ele faz aquele gol. O elenco inteiro foi abraçar, o próprio Tite, porque todo mundo reconheceu o esforço que ele sempre fez. Então, assim, ele é um atleta que merecia demais. Espero que ele faça muito mais gols, porque ele é muito esforçado e ele, de fato, tem uma qualidade. Se vai ser titular, a gente não sabe, né? Mas, assim, foi realmente um início muito bom e a gente espera que continue dessa forma. Eu tive essa visão também e eu fiquei surpreso, de verdade, tá? Igual eu falei, o Uberlândia realmente é um time tecnicamente mais fraco. Mas a tranquilidade que o Cruzeiro jogou, de toque, de movimentação, de fazer 1-2, momentos que corta a luz, né? O time tá bem encaixado, não tá, Léo? Não, o maior sinal de respeito que você pode ter para um adversário é fazer 1, 2, 3, 4, 5 e continuar fazendo, porque aí mostra que você não está desdenhando o adversário. Claro, se fosse no meio da temporada, acredito que o Cruzeiro tiraria o pé. Ô Wagner, se você é um adversário lá, 4, 5, 6, é ter respeito isso aí pra você? Isso é respeito? Eu tô falando que eu não tava lá, né? É isso, né? Que respeito que é esse, cara? Olha, o que facilitou, a meu modo de ver, foi o Cruzeiro primeiro, ele estava preparado, muito bem organizado,
E o Uberlândia quis bater de frente. No Mineirão não dá, não tem como. Com todo respeito ao Uberlândia, mas não dá para bater de frente contra o Cruzeiro titular, muito bem postado. Por mais que o tanque ainda dos jogadores não está cheio, o ritmo ainda não está 100%, a qualidade é um abismo de diferença. Então, na hora que você recupera a bola, aciona o Matheus e o Matheus consegue fazer a ligação com o ataque, cara, é perigo de gol a todo momento. É um jogo ali que eu vou te falar. Para quem está começando a temporada, você pegar confiança no primeiro jogo, você conseguir acertar os dribles, conseguir acertar os passes, os desarmes e tá bem, tá de pulmão cheio para defender e depois ir para o ataque, perfeita a estreia. Eu também achei. Deixa eu só dar um abraço aqui na galera que está acompanhando a gente aqui pelo chat. O Éder está perguntando qual que é a expectativa da gente. Ele que é lá do norte de Minas Gerais, a expectativa é pelo menos já começar ganhando aqui o Campeonato Mineiro. O PM, o P maior de Minas, falou que a Poli é muito profissional. E o Antônio falou que lembra de você trabalhando com o Jaicy Carvalho. É verdade? É mesmo, eu trabalhei muito tempo com o Jaicy. Ah, bacana. Parceria dos Diários Associados com a TV Horizonte. Trabalhei muito tempo. Comecei em 99 no Mineirão e em 99 também apresentando programas de esporte. Foi um período muito bacana. Assim, já vamos aproveitar, já vamos conversar com a nossa plateia então de uma vez. Ô Poli, e depois a gente vai rodando o microfone, tá? A estreia do Cruzeiro, sua avaliação, o que você achou? Você fala contra o Uberlândia, a Sim. do time titular. Perdão, a estreia dos titulares, perdão. Não, sensacional. Eu não pude acompanhar o jogo na íntegra, porque a gente estava voltando de Fortaleza, eu viajei com o Paulinho, a gente ficou uma semana lá. Eu sempre tiro férias nesse período, gente, só que dessa vez houve uma antecipação na volta, né, do Campeonato Mineiro, por isso que eu não pude estar presente nesse início aí do campeonato, mas já estou até me programando para o próximo ano isso não acontecer. Aí eu já vou dividir minhas férias, porque foi muito ruim a sensação de estar longe, sabe? Assim, o coração estava aqui. Mas a gente foi acompanhando na medida do possível, né, o jogo, e a cada gol que saía, né, Paulo Antônio, a gente vibrava muito. Caio Jorge, depois a gente parou, fez conexão em Brasília, lá estava passando o jogo do Cruzeiro, a gente pôde acompanhar lá no aeroporto de Brasília um pedaço, né, assim, e acho sensacional, é isso, né, que vocês falaram. O fato da base ter sido mantida aí totalmente, né, isso aí facilitou muito, né, esse início aí de temporada e o Tite não inventar, como o Wagner colocou. E o time do Cruzeiro é sensacional, né, gente? Assim, é um time né, do gol até o ataque, defesa, meio campo, um time certinho, o Matheus Pereira ali como maestro, e realmente o Tite vai ter uma dor de cabeça de onde colocar o Gerson aí nesse time. Então, assim, foi, né, realmente uma exibição né, excelente, incrível e promissora. Esse ano acho que promete, estou muito otimista aí para Libertadores. Vamos começar aí com o Mineiro, né? E depois, cada vez, alçando voos maiores. E eu acho que o Cruzeiro vai dar muita alegria para a Nação Azul, que merece muito. Gente, essa torcida é maravilhosa. Você vê esses jogos aí do Campeonato Mineiro enchendo o Mineirão. Isso é verdade. Sabe? Assim, então eu me arrepio cada vez que eu falo, né, que eu dou boa tarde, boa noite, na hora da escalação. É sensacional, assim. Então, né, eu acho que 2026 vai ser realmente um ano muito feliz aí para essa torcida que merece muito. Kevin, o que você achou, meu amigo, da estreia dos titulares do Cruzeirão Cabuloso? Esse é a trupe. Você estava lá? Tava lá, como sempre, né? Posso deixar de ir, não. Pode falhar, não, né? Não posso de jeito nenhum. Ano passado, foi praticamente todos os jogos a gente presente lá, eu e Fernanda, então não posso deixar de presenciar de forma alguma. Qual que é a sua avaliação da vitória do Cruzeiro? Cara, melhor impossível, né? A estreia do time, como vocês já pontuaram também, o time poderia apresentar uma falta de ritmo inicialmente ali pela questão de ser o primeiro jogo dos profissionais, né? E, assim, já chegar fazendo 5-0 contra o Uberlândia, por mais que seja um time de Série A contra um time de Série D, ainda assim a questão física dos titulares ali poderia acabar pesando muito. Mas o time mostrou que está extremamente bem preparado, que o Tite conseguiu armar bem o time ali, mantendo o desempenho ali do que o Jardim já vinha apresentando. Então, assim, só alegria essa estreia, só alegria. E Wanderson jogou bem, apresentou um futebol bem interessante, conseguindo ser premiado com gol. O Christian, ali, oportunista, vamos dizer assim, como foi várias vezes ano passado também. Então, só alegria. Todo mundo feliz. Não é diferente com você, né? Pode passar para ela, tá? Olhou assim, será que é comigo? Com você mesmo, seu nome, boa noite, por gentileza, sua opinião do jogo. Boa noite, gente, tudo bem?
Eu gostei bastante também, né, do Cruzeiro. Acho que concordo com tudo que foi falado aqui hoje. Eu acho que um dos pontos que pode ter favorecido aí é bom pra gente que acompanha, e não sei se foi tão bom assim pros jogadores, é que há quase um mês atrás, praticamente, o time estava terminando a temporada de 2025, né? Então é muito pouco tempo da finalização da temporada passada com o início dessa, por conta das mudanças do calendário do futebol e etc. Eu acho que isso foi um ponto que pode ter contribuído, né, para o time não ter perdido o ritmo, não ter perdido ali a boa formação do elenco e tal. E o time titular, né, voltou no dia 5, teve uns dias ali também para poder treinar, né? A gente teve o jogo anterior a isso do Uberlândia com o time sub-20 jogando, então acho que deu tempo, sim, do pessoal voltar de férias e matar a saudade um do outro, mas também acho que pode ter facilitado, né, o Cruzeiro ter apresentado o futebol que apresentou, e eu gostei muito. Acho que não perdeu a identidade do Cruzeiro. Sim. Vi algumas pessoas falando que talvez o time do Tite cadencia um pouco mais a bola do que o time do Jardim, né? O time do Jardim deixava muito o adversário jogar, mas eu acho que até injusto, talvez o time do Cruzeiro dar a bola pro time do Uberlândia, visto a qualidade que o time tem, né? Então, talvez a gente vá testar isso em jogos com adversários um pouco mais qualificados, mas no mais eu gostei bastante. Espero que o Cruzeiro não tenha gastado os gols e tenha guardado um pouquinho para domingo, que é o jogo Falou mais muito bem, é importante. verdade. Não pode queimar todos os gols, não. Vamos lá para outra ponta, é Tati, né? Vamos lá, deixa a Tati dar a opinião dela. Você quer falar, filho? Fala aí rapidinho. O que você acha? Você estava no jogo, né? Os cabulosinhos estão querendo Os falar cabulosinhos. aqui. Fala aí, Paulinho. Lourenço e Paulinho, hein? Rapidão, vai lá, fala aí. Gente, eu achei que o Cruzeiro jogou igual o ano passado. 2025 vai ser um ano incrível, eu acho, pro Cruzeiro. O Boa. Cruzeiro vai ser campeão mineiro, liberta, tem que ser campeão esse ano. Pelo menos um do mineiro tem que ser campeão. E você? Gente, como vocês concordam comigo? Time titular desse ano: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, do Christian, Tia Gerson, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Fechou. Você escalou, é isso mesmo. Você é rapidão, Minha opinião você tava lá sobre no o Mineirão, jogo o que foi você achou da muito boa. vitória? Foi muito boa, porque o Cruzeiro ganhou. Sim, foi uma opinião muito boa. Porque eu tive a oportunidade de ver um jogo profissional lá no Mineirão, foi muito bom. E a outra coisa que eu fiz, lembra que eu tava no Mineirão? Aí eu te mandei áudio falando. Aí eu falei, pai, que dia que eu posso entrar com os jogadores? Aí eu falei que ele fala que vai olhar. Aí, gente, eu tava pensando. Fala rápido, vai. Pensei. Ué, não vou entrar não, vou fazer o melhor. Se tivesse gastar muito caro, por que eu não gasto esse dinheiro indo na área VIP? Deixa eu ouvir a Tati ali agora. E pior que ele falou isso comigo. Galera, deixa o like, se inscreve pro meu pai bater 10 milhões de inscritos. Amém, valeu. Ele falou isso comigo, que ele foi de amarelo superior, agora que ele é da tribuna. Tati, o que você achou do jogo? Boa noite. Bom, foi um jogo, como o Tite disse, né, acima do esperado, né? Foi um jogo fantástico. A atmosfera do Mineirão também proporcionou isso. Os profissionais, os titulares ali, né, em campo. E, bom, o Tite está com uma bela dor de cabeça, né? Verdade. Para escalar, o Wanderson ter feito gol, eu acho que foi muito merecido pelo ano que ele fez ano passado. Ele tem uma função tática essencial no time, e eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem isso, né? Ele marca ali muita saída de bola, ele abre bem ali, e às vezes as pessoas, né, os torcedores, né, por não ter feito gol, Sim, não valorizam essa função tática que ele tem em campo. Mas boa dor de cabeça pro Tite, vamos ver como é que vai ser esse Todo ano. mundo falou bem pra caramba.